Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E esse é o episódio número 1 do quadro Respostas que Emagrecem, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas aqui no nosso canal Emagrecer Mais Rápido, onde você aprende o que realmente funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva. Eu sou Sebastian Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional. E nesse quadro você manda as suas perguntas sobre emagrecimento e eu te dou as respostas que emagrecem. Então, para nós alinharmos a nossa comunicação sobre o que é perder barriga, nós vamos definir que nesse episódio perder barriga vai ser tratado como perder ou eliminar a gordura da barriga. De fato, pessoal, emagrecer significa eliminar gordura, perder gordura. Perder peso pode ser via perder gordura, o que significa que está sendo feito do jeito certo, mas perder peso pode ser também perder somente água, pode ser perder inclusive músculo, que é o que a gente não quer num processo de emagrecimento. Vamos falar mais sobre isso ao longo desse episódio. E até se você se pesar de manhã e depois disso for ao banheiro, evacuar ou fazer um cocô e se pesar depois, você vai ver que provavelmente o seu peso terá diminuído na balança, mas você não terá emagrecido de verdade porque você não perdeu gordura. Agora, se você está com excesso de peso e quer emagrecer e inclusive quer perder barriga, você sabia que tem o jeito certo e o jeito errado de perder barriga nesse caso? Bora lá que eu vou te explicar agora a diferença disso e é muito importante. O jeito errado de perder barriga, se você está com excesso de peso, é perder a gordura, eliminar a gordura que está somente abaixo da pele. Ou seja, o pneuzinho, o bacon, brincando. Mas se você está com excesso de peso, o jeito certo de você perder barriga é perder a gordura que está não abaixo da pele, mas que está abaixo do músculo da barriga, o que é chamado de gordura visceral. E isso tem um porquê. O racional científico de que é importante de se perder essa gordura visceral, ou seja, essa gordura da barriga, que ela não está abaixo da pele, ela é mais profunda, ela está abaixo do músculo da barriga, ou seja, entre as vísceras, entre os órgãos. Esse racional explica para nós o seguinte, cientificamente falando, que essa gordura que está entre as vísceras, a gordura visceral, essa gordura mais profunda, ela produz substâncias inflamatórias para o corpo. Por exemplo, as adipocinas. Essas substâncias vão causando uma inflamação crônica, inicialmente sem sintomas, a pessoa não sente nada, e essa inflamação crônica vai causando em maior ou menor grau problemas em todos os órgãos do corpo: cérebro, coração, pulmões, rins, intestino, pele. Então, esse é o racional. Para quem tem excesso de peso, emagrecer do jeito certo significa não perder só a gordurinha que está abaixo da pele, o bacon. Significa perder a gordura mais profunda, que está atrás do músculo da barriga, entre as vísceras, entre os órgãos, que é chamado gordura visceral. Mas aí você pode estar se perguntando, Sebastian, como é que eu sei que eu tenho realmente excesso de peso? Pergunta excelente. Um ponto de partida que nós utilizamos a nível mundial, um ponto de partida, é o cálculo do IMC, o Índice de Massa Corporal. E ele é calculado da seguinte forma, para saber se você está com excesso de peso ou não. Vamos lá, faz junto comigo o cálculo do seu IMC. Você vai pegar o seu peso e dividir pela sua altura novamente.
Por exemplo, no meu caso, hoje e já há muitos anos eu peso 75 quilos. Eu pego meu peso, 75 quilos, dividido pela minha altura, 1,78 metro, 1,78 m, dividido pela minha altura de novo, 1,78. Se o resultado do cálculo do IMC ficar entre 18,5 e 24,9, o seu peso está saudável. Acima de 24,9, aí já seria sobrepeso, já é um sinal de alarme, já é excesso de peso. E acima de 29,9 já começa obesidade. Lembrando que o cálculo do IMC, do Índice de Massa Corporal, ele é validado pela Organização Mundial da Saúde a nível internacional, mas a gente tem que saber que ele é um ponto de partida para saber se nós estamos no peso saudável ou não, porque há algumas exceções que merecem cuidados especiais. Por exemplo, gestantes, o cálculo do IMC vai dar alterado, porque ela está gestante e dentro do útero dela, junto com o neném, tem inclusive o neném, que é um peso que não é gordura, e o líquido amniótico, onde o neném fica flutuando, que também não é gordura. Um outro caso são os atletas, pessoas que têm muita massa muscular e são mais pesadas de fato, e proporcionalmente, visualmente, não há excesso de gordura no corpo delas. Para essas pessoas, gestantes e atletas com muita massa muscular, a interpretação do cálculo, do resultado do IMC tem que ser mais detalhada. Agora, você sabia que não é só o cálculo do IMC que é um fator de risco para a gente ter problemas de saúde referentes a excesso de peso? Existe também um outro parâmetro que é muito interessante da gente cuidar, principalmente quem já tem aí mais de 30 anos de idade, que se não tomar cuidado o metabolismo vai desacelerando e a gente vai ganhando uma gordura de um jeito que é perigoso. Esse outro parâmetro é a circunferência abdominal. Você já ouviu falar sobre isso? Essa circunferência abdominal também é um parâmetro clínico que é validado pela Organização Mundial da Saúde, aonde é medido a circunferência, a volta, em volta do abdômen, da barriga, e se esse valor for maior do que 80 em mulheres e maior que 94 centímetros em homens, já é um fator de risco para que a pessoa também possa ter problemas de saúde. Assim como é um fator de risco o IMC acima de 24,9, que é o sobrepeso. Quais problemas de saúde um IMC acima de 24,9 e uma circunferência abdominal acima de 80 centímetros em mulheres e acima de 94 centímetros em homens pode acarretar? Pode acarretar, então, pessoal, problemas como infarto, AVC, trombose, 13 tipos de câncer, além de demência, como por exemplo Alzheimer. Um outro ponto interessante é que, pelo IMC, você se lembra que nós conversamos aqui que um IMC acima de 29,9 é considerado obesidade? Obesidade de maneira global, no corpo inteiro? Ok. Mas existe também a obesidade abdominal. Essa obesidade abdominal, ela é descrita como uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros em mulheres e acima de 102 centímetros em homens. E a obesidade é um tipo de excesso de peso mais perigoso ainda do que só o excesso de peso inicial. Então, quanto maior o excesso de peso e principalmente já entrando na obesidade, seja pelo IMC, seja pela circunferência abdominal, maior o risco, pessoal, de nós termos problemas de saúde, como eu citei, infarto, AVC, trombose,
câncer, demência, isso tudo bem descrito na literatura científica. Por que a minha preocupação nesse sentido? Porque, lembra, eu aqui, nesse caso, como médico especialista em medicina de família com foco em emagrecimento funcional, estou aqui para ajudar as famílias a emagrecer. Por quê? Porque justamente os pilares de uma família são principalmente a mãe de família e o pai de família. E não sei se é o seu caso, se você já presenciou uma família onde houve a perda, infelizmente, da mãe de família, do pai de família, por um problema de saúde desses que eu citei. Infarto, AVC, trombose, câncer, demência. Não é nada legal. Então, por mais que perder barriga seja muito bacana do ponto de vista estético, a minha preocupação é um pouco acima. Ela é uma preocupação de vida e de função. Por quê? Nós temos uma hierarquia na saúde padrão primeiro mundo, que é vida, função e estética. E essas três devem ser respeitadas, mas é nessa ordem de importância: vida, função e estética. E falando para pessoas que estão com excesso de peso, assim como eu já estive lá com o meu IMC no limite para obesidade, quando eu pesava 89 quilos, depois de ter emagrecido 14 quilos, eu agora estou com IMC saudável e com a circunferência abdominal abaixo de 94. Então, tá tudo certo nesse sentido. Mas, se você ainda está com excesso de peso, ou seja, com IMC maior que 24,9, e principalmente se está também com uma circunferência abdominal maior que 80 centímetros, minha amiga, ou maior que 94 centímetros, meu amigo, são dois fatores de risco para dar problema. Então você não pode cair na bobeira de querer perder barriga do jeito errado. Você tem que perder barriga do jeito certo. Do jeito certo é com emagrecimento metabólico global. Do jeito errado é com métodos de retirada de gordura localizada. Então, nós já vimos como realizar o cálculo do IMC, do Índice de Massa Corporal. Mas e como que a gente faz a medição da circunferência abdominal? Bom, é super simples, a gente vai precisar de uma fita métrica e de saber um ponto de referência aqui na barriga, que é o seguinte. Nós vamos pegar a metade da distância entre a borda das costelas e embaixo o ossinho da bacia, a crista ilíaca. No meio dessa distância, próximo ali da onde é o umbigo, a cicatriz umbilical, nós vamos passar a fita métrica. E se o valor dessa medição for maior que 80 centímetros em mulheres e maior que 94 centímetros em homens, já é um sinal de alarme. E se for maior que 88 centímetros em mulheres e maior que 102 centímetros em homens, a circunferência abdominal, já é considerado obesidade abdominal pela Organização Mundial da Saúde. E antes de nós começarmos com as top 5 perguntas mais recorrentes que eu recebo sobre como perder barriga, vamos só entender realmente o porquê perder barriga do jeito certo para quem tem excesso de peso pelo IMC e para quem tem uma circunferência abdominal já alarmante, maior que 80 em mulheres e 94 centímetros em homens, é super importante. Quando há somente a retirada de gordura do baconzinho, do pneuzinho abaixo da pele, via os métodos de retirada de gordura locais, nós vamos falar sobre isso, lipoaspiração, criolipólise, enzimas, nós vamos ver tudo isso ainda nesse episódio. Mas, quando se retira somente essa gordurinha abaixo da pele, não é retirada a gordura mais profunda que está abaixo do músculo da barriga, dos músculos abdominais. Essa gordura que está entre as vísceras, entre os órgãos, ou seja, a gordura visceral, é ela que causa aquela inflamação no corpo, que produz aquelas substâncias que vão atacando todo o corpo, as adipocinas.
E a inflamação do corpo leva à disfunção dos sistemas. Sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema excretor, por exemplo, dos rins, sistema gastrointestinal, do intestino. E aí, todo o corpo fica disfuncional, a ponto de que isso aumenta o risco de morte e aumenta o risco de doenças graves, como eu já citei. Quais são as top 5 doenças graves relacionadas com excesso de peso? Vamos lembrar? Infarto, AVC, derrame cerebral, trombose, câncer e demências, tá? Então, é importante para quem está com excesso de peso e tem uma circunferência abdominal já alarmante, que haja o emagrecimento metabólico global, porque nessa forma de emagrecer há a redução tanto da gordura visceral quanto da gordura abaixo da pele, chamado subcutâneo. Cutâneo vem de cutis, que é pele, tá bom? Mas quando há somente a retirada local dessa gordurinha subcutânea abaixo da pele, só tem uma finalidade meramente estética, mas não há uma finalidade de prolongamento da vida, da quantidade de vida e da qualidade de vida, e um prolongamento das funções do corpo. Função neurológica, cardiovascular, respiratória, gastrointestinal, excretora, reprodutiva. Então, para quem que serve os métodos de retirada de gordura local? Para as pessoas que não estão com excesso de peso pelo IMC e não estão com uma circunferência abdominal alarmante, ou seja, acima de 80 centímetros em mulheres e acima de 94 centímetros em homens. Entendeu esse raciocínio? Isso é muito importante. Se você não entendeu ou se tem alguma dúvida até esse ponto, deixa aqui nos comentários, que a gente vai ler todos os comentários possíveis para que a gente possa responder e conversar sobre isso. Então, bora lá para as top 5 perguntas que eu mais recebo aqui no consultório ao longo desses últimos 7 anos, nesses mais de 10 mil atendimentos de emagrecimento funcional, sobre como perder barriga. E a pergunta top 1 que eu recebo é possível perder gordura ou emagrecer só na barriga? E aí, o que você acha? É possível? Por exemplo, se você fizer muito abdominal, ou então, que é um exercício localizado, ou se você correr muito, ou se você pedalar muito, ou se você fizer uma dieta muito restritiva, comendo muito pouco, é possível perder gordura só na barriga? E a resposta é: depende. Você pode estar se perguntando, poxa, mas depende de quê, Sebastião? Depende se você está falando de um método que seja natural ou de um método que seja artificial. Se você considerar sobre perder gordura na barriga de maneira natural, isoladamente na barriga, não é possível. Quando há uma perda de gordura de maneira natural, com as técnicas, estratégias e ferramentas que inclusive você vai ver aqui também no canal, há uma perda de gordura global em todo o corpo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que não é necessariamente boa não, falando inclusive de mim mesmo, da minha própria barriga, que é o seguinte: repare que onde você tem mais gordura acumulado, mais gordurinha, seja na barriga, seja na coxa, seja nos flancos, o pneuzinho, seja no quadril, ou no glúteo, no bumbum, se você for mulher, homens, mais na barriga. Geralmente, esses lugares aonde a gente acumula mais gordura, no meu caso, disparado é mais na barriga. É o primeiro lugar onde a gente acumula gordura, e é o último lugar onde a gente perde gordura mesmo. A gente parece que emagrece o resto do corpo todo e só por último vai emagrecer no lugar onde tem mais gordura. Já reparou isso? Se você já reparou, deixa aqui nos comentários, já reparei. Significa que você é um ser humano, como todos nós aqui que estamos assistindo esse vídeo. E aí, o que acontece? Uma das teorias científicas que explica isso é que há um acúmulo de receptores para a formação de gordura em determinados locais do corpo, onde há uma facilidade maior de acumular essa gordura. Por exemplo,
Mulheres tendem a acumular muita gordura na região do quadril e coxas. Homens já tendem a acumular mais gordura na região da barriga. Então, quando a gente está falando de emagrecimento natural, esse emagrecimento, essa perda de gordura, ela acontece de maneira global, no corpo inteiro. Então, sim, vai haver uma perda de gordura na barriga também, mas não de maneira isolada. A grande vantagem do emagrecimento metabólico global, ou seja, de emagrecer o corpo todo, é que ele faz com que a gente perca aquela gordura visceral, aquela gordura que está entre as vísceras, entre os órgãos, aquela gordura mais profunda da barriga, que é a perigosa, que produz as substâncias inflamatórias que atacam todo o corpo. Então, quem faz isso é o emagrecimento metabólico global. Mas, de maneira artificial, terminando de responder essa primeira pergunta, há sim formas de eliminar gordura da barriga. Por exemplo, lipoaspiração, criolipólise, enzimas aplicadas no subcutâneo, abaixo da pele, direto na gordurinha da barriga. Então, isso é possível, só que de maneira artificial. Mas como então a gente realiza esse emagrecimento metabólico global, como a gente chama aqui no nosso consultório pela nossa equipe? Dieta funciona? Pode funcionar. Jejum intermitente funciona? Pode funcionar. Exercícios físicos, treinos em academia, crossfit, corrida, pedal, funciona? Pode funcionar. Mas, disparado, o que a gente mais observa que funciona e que funcionou ao longo desses 10 mil atendimentos que nós já realizamos de emagrecimento funcional nesses últimos 7 anos, é o método que nós chamamos de DDA. Desintoxicar, desinflamar e acelerar o metabolismo. Agora, explicando um pouco melhor essa outra vertente de como retirar gordura da barriga, só que de maneira localizada. A gente já viu que não é possível fazer isso de maneira natural e que, inclusive, a maneira natural com o emagrecimento metabólico global é a maneira mais inteligente, porque ela ajuda a gente a prolongar a quantidade e qualidade de vida, além de dar função para nossa mente e corpo e estética. Quando a gente fala dos métodos de remoção de gordura localizada, gordura da barriga, esses métodos artificiais, eles só estão cuidando da parte estética. E os top 3 métodos de remoção de gordura localizada na barriga são a lipoaspiração, a criolipólise e as enzimas. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeira coisa, para quem são esses métodos de remoção de gordura localizada? Sebastião, você é contra esses métodos? De forma nenhuma. Eu não sou nada contra o que preserva vida, função e estética. Eu sou contra colocar estética na frente de função e de vida. Então, esses métodos artificiais de remoção de gordura na barriga, eles são indicados para quem não tem excesso de peso pelo IMC e não tem uma circunferência abdominal preocupante, ou seja, acima de 80 centímetros em mulheres e acima de 94 centímetros em homens. Estando tudo certo com relação ao IMC e a circunferência abdominal, bacana demais você procurar remover, se te incomoda, aquele excesso de gordurinha que pode estar abaixo da pele com esses métodos artificiais de remoção de gordura localizada. Falando então do primeiro, lipoaspiração, a lipoaspiração consiste em literalmente extrair, retirar, sugar a gordura de maneira simplificada abaixo da pele. Sebastião, a lipoaspiração consegue retirar a gordura visceral, aquela gordura mais profunda que está abaixo do músculo ali do abdômen, a gordura entre os órgãos, entre as vísceras? Não, não, não. A lipoaspiração não consegue retirar essa gordura profunda. É só a gordura superficial abaixo da pele. Tanto que a lipoaspiração não é considerada um método de emagrecimento. Ou seja, se a pessoa
inicialmente estiver com o IMC já com sobrepeso e estiver com a circunferência abdominal aumentada, em risco, como nós já explicamos, a lipoaspiração não é considerado um método para essa pessoa emagrecer. Já foram feitos diversos estudos científicos tentando entender, olha, pessoas que fizeram lipoaspiração, retiraram gordura do corpo, elas diminuíram aquela inflamação crônica que o excesso de gordura, o excesso de peso por gordura causa? Não diminuíram. Porque essa inflamação causada pelo excesso de peso, por acúmulo de gordura no corpo, é decorrente dessa gordura profunda, da gordura visceral, e não da gordurinha que é abaixo da pele. Essa que a lipoaspiração retira. Um segundo método de eliminação de gordura localizada da barriga, essa gordura abaixo da pele somente, a gordurinha subcutânea, é a criolipólise. Qual que é o mecanismo de funcionamento? Enquanto na lipoaspiração a gordura ela é aspirada para fora do corpo da pessoa, na criolipólise é colocado um aparelho em cima de algumas regiões que tem mais acúmulo de gordura. Esse aparelho faz um vácuo, ele puxa aquela pele com a gordura para dentro e deixa uma temperatura muito baixa durante um período prolongado. Para quê? Para que as células de gordura quebrem e liberem a gordura. Aí você pode me perguntar, uai, Sebastião, mas se a criolipólise só quebra as células, ou seja, os tijolinhos do corpo onde se acumula gordura, a gordura não saiu do corpo. Tô certa? Tô certo? E sim, você está certa, está certo. Na criolipólise, a gordura ela não é extraída do corpo. Uma das explicações possíveis descritas na literatura científica é de que quando essa célula de gordura, esse tijolinho de gordura rompe e libera a gordura, o que acontece? Há uma reação inflamatória e outras células do sistema de defesa vão lá e comem essa gordura. Tanto que, após uma sessão de criolipólise, não há uma percepção imediata de que houve redução de gordura localizada. Não. É necessário esperar esse período de inflamação localizada, onde as células de defesa do corpo vão ali comer aquela gordura que foi quebrada da célula do tijolinho que acumulava essa gordura, e leva-se até 6, 8 semanas para se observar o efeito máximo de uma sessão de criolipólise. E geralmente são necessárias várias sessões de criolipólise para se atingir um resultado satisfatório. Já com relação às enzimas, elas são injeções realizadas abaixo da pele, diretamente na gordurinha subcutânea. As composições são variadas, mas independente da composição, o objetivo é o mesmo: fazer com que haja a ruptura do tijolinho da célula que acumula gordura, para liberar essa gordura para fora da célula, aonde outras células do sistema de defesa vão ali comer essa gordura que foi liberada via processo inflamatório, semelhante ao que acontece na criolipólise. E como que ocorre a eliminação de gordura através do emagrecimento metabólico global? Funciona da seguinte forma: o seu corpo, através de técnicas, ferramentas e estratégias, ele vai passar a utilizar a gordura como uma fonte de energia. Ou seja, ele não vai produzir energia somente através daquilo que você come, mas ele vai usar a gordura que está armazenada no seu corpo, tanto a gordura que está abaixo da pele, a gordurinha subcutânea, quanto aquela gordura que está entre as vísceras, entre os órgãos, a gordura visceral, aquela perigosa, e vai usar esses dois tipos de gordura como fonte de energia. Com isso, ele vai gastando, o seu corpo vai consumindo essa reserva de gordura, tanto abaixo da pele, quanto a gordura mais profunda visceral. E o seu corpo consegue ativar esse mecanismo
de queima de gordura através das técnicas, estratégias e ferramentas que otimizam o seu corpo para que ele entre nesse modo de queima de gordura. E a segunda pergunta que eu mais recebo é: criolipólise e enzimas funcionam para perder gordura da barriga? E a resposta é: depende. Se for a gordura abaixo da pele, a gordura subcutânea, sim. Mas se for para perder aquela gordura perigosa que é abaixo do músculo da barriga, a gordura visceral, que fica entre os órgãos, as vísceras, não. Aí nem a criolipólise e nem as enzimas funcionam. Outra pergunta que eu já recebi muito aqui no consultório: qual a melhor forma de perder barriga? Ou seja, a melhor forma, a top 1. A melhor forma de perder barriga, de fato, é com um emagrecimento metabólico global, porque numa tacada só é possível perder tanto a gordura que está abaixo da pele, que geralmente é a que mais incomoda do ponto de vista estético, quanto aquela gordura perigosa que está abaixo do músculo da barriga, que é a gordura visceral. Mas você pode me perguntar: Sebastião, como que ativa o emagrecimento metabólico global? Uma chave, a principal chave, é o déficit calórico. O que é isso? O déficit calórico é quando a quantidade de energia, de calorias que entra no nosso corpo é menor, ou seja, um déficit, do que a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta. Isso é o déficit calórico. Sebastião, então isso significa que basta eu comer menos energia do que eu gasto? Ou basta eu gastar mais energia do que eu como e eu já entro em déficit calórico? Não é bem assim. Olha que interessante. O objetivo do corpo humano é primariamente sobreviver. E, do ponto de vista científico, o nosso corpo ele não é muito diferente da época que a gente morava nas cavernas, há milhares de anos. Então, o mundo mudou, ele se modernizou muito rápido, mas o nosso corpo e o funcionamento dele não. Então, o nosso corpo, ele é geneticamente programado para acumular gordura em um cenário aonde a gente inicialmente morava, lá na época das cavernas, falando de maneira simplificada. Por quê? Na época das cavernas, era importante acumular gordura? Primeiro, porque a gente tinha que caçar ou coletar os nossos alimentos. Então era normal ficar mais do que um dia sem comer. E da onde a gente tiraria a energia para sobreviver nesse um dia que a gente não comeu nada e que ainda tinha que caçar e sair para coletar o alimento e às vezes não conseguia? Vinha do nosso estoque de gordura. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, a gente precisava acumular gordura porque não existia essa questão de aquecedor, roupas térmicas, e o ser humano habita nos lugares mais frios do mundo até os lugares mais quentes. Então, principalmente nesses locais mais frios, acumular gordura funcionava como um isolante térmico para o corpo. Para você ter uma ideia, temperatura do nosso corpo por volta de 37 graus, quando ela abaixa muito, 34 graus para baixo, já é perigoso, com risco inclusive de parada cardíaca se essa temperatura baixar muito mais, por exemplo, abaixo de 32 graus, o que ocorre, por exemplo, infelizmente, com moradores de rua na época de inverno. Então, do ponto de vista genético, o nosso corpo ele é programado para acumular gordura naquele ambiente aonde a gente inicialmente foi selecionado evolutivamente para habitar, na época das cavernas. Então a gente exercitava muito, caçando e saindo para coletar alimento, e se alimentava proporcionalmente muito pouco. Com isso, a quantidade de gordura que a gente acumulava não era um fator de risco para a nossa vida, função e, por último, estética. Mas, na vida moderna, onde nem a manivela do carro, muitas vezes, a gente tem que fazer mais força para poder acionar o vidro, hoje havia um botão, a gente nem tem que se levantar mais para sair do sofá e ir até a televisão para mudar o canal. Nessa configuração de vida moderna,
juntamente com uma alimentação que é focada em gerar muito sabor, e quanto mais sabor, geralmente mais calorias tem um alimento, mais energia ele tem. O que acontece? Não um déficit de calorias, mas um superávit, ou seja, a gente passa a acumular mais calorias do que a gente gasta. E essa caloria em excesso, ela é acumulada inclusive na forma de gordura. Não só na gordura abaixo da pele, mas também naquela gordura entre os órgãos, a gordura visceral, a gordura perigosa para a saúde. Então, nós já entendemos que o objetivo principal do corpo humano é a sobrevivência daquele próprio ser humano, nossa, no caso. E quando a gente entra em déficit calórico, ou seja, estamos gastando mais calorias do que nós estamos consumindo, mais energia nós estamos gastando do que a gente está comendo, o corpo ele entra em um estado de alerta. E se esse déficit calórico não for feito de maneira estratégica, científica, o que acontece é que o corpo detecta, estou com falta de energia. O que ele faz? Baixa a velocidade de funcionamento do próprio corpo, ou seja, baixa o metabolismo. Então, é comum que pessoas tentem fazer déficit calórico de qualquer forma, sem um racional científico, e ela passa a gastar mais energia do que ela consome, mas o corpo sabota, entre aspas, esse processo. Fala, não, tá perigoso o jeito que você está fazendo. Vou reduzir a velocidade do metabolismo. E com isso, mesmo comendo menos, às vezes passando fome, a pessoa não consegue perder gordura. Mas você pode estar se perguntando, então, Sebastião, como que eu faço para atingir esse déficit calórico sem que meu corpo reduza a velocidade do metabolismo? Porque senão eu vou comer pouco, vou até passar fome e mesmo assim não vou conseguir eliminar gordura, não é? É verdade. Então vamos lá para o que você precisa fazer. A base do nosso método de emagrecimento funcional aqui no consultório, mapeado ao longo desses mais de 10 mil atendimentos nos últimos 7 anos, com esse conjunto de conhecimentos científicos mais avançado, que é a medicina funcional integrativa, que eu comecei a estudar quando eu fui fazer medicina de emergência lá na França em 2014, 2015, é o método que nós chamamos de DDA. Desintoxicar, desinflamar e acelerar o metabolismo. Como que você pode realizar esse método de maneira qualitativa começando hoje? Esse método de emagrecimento funcional, ele sinaliza para o seu corpo que o seu corpo não está em perigo e que ele pode eliminar esse excesso de peso pelo acúmulo de gordura tranquilamente, não vai fazer falta. Então, como que você pode começar a realizar o DDA de maneira inicial e qualitativa hoje mesmo? Número 1, para sinalizar para o seu corpo que ele pode eliminar o excesso de peso pelo acúmulo de gordura e ele não vai entrar em sofrimento por falta de energia. Sono. Você tem que conseguir, pessoa adulta, dormir de 7 a 9 horas de sono. E esse sono, chamado sono reparador, você sabe que conseguiu alcançá-lo de maneira qualitativa quando você dorme essa quantidade de tempo, que é baseada em evidências científicas, de 7 a 9 horas de sono, e acorda, 1, descansada ou descansado, e 2, de preferência, sem despertador. Ou seja, o seu corpo acordou porque já era para ele acordar mesmo, ele já está reparado. Você teve um sono reparador. O segundo ponto é você limpar a sua alimentação de produtos que são ultraprocessados. Esses produtos ultraprocessados são aqueles produtos que geralmente vêm embalados. Existe uma máxima quando a gente fala de saúde funcional integrativa, de que a gente tem que descascar mais os alimentos e desembalar menos. Esses alimentos ultraprocessados são aqueles que, quando você olha na composição, eles têm muitos componentes na composição, inclusive nomes de substâncias químicas, de corantes, de acidulantes, realçadores de sabor. E todos esses compostos químicos que não são naturais da alimentação,
eles funcionam como substâncias que atacam o corpo, que causam reação inflamatória. E uma das coisas que o corpo faz quando ele está em estado de alarme é reter gordura, porque ele foca em sobreviver, lembra? E só de você limpar a sua alimentação, deixando para comer esses produtos ultraprocessados em momentos esporádicos, de vez em quando, principalmente finais de semana, momentos de lazer, isso já vai sinalizar para o seu corpo que ele não está em um ataque por essas substâncias que são inflamatórias. Uma terceira estratégia a ser utilizada é a atividade física mista, ou seja, atividade física tanto aeróbica, que vai melhorar o funcionamento cardiopulmonar, quanto a atividade física de força, que vai melhorar a liberação de substâncias anti-inflamatórias, como por exemplo a irisina. Qual tanto de atividade física deve ser realizado? No mínimo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são para adultos 150 minutos de atividade física aeróbica, dividido do jeito que você puder na sua semana, e 2 treinos de força, que você pode dividir, por exemplo, em exercício de puxar, exercício de empurrar, ou então metade de cima e metade de baixo do corpo. Exercícios esses que não precisam necessariamente de academia, que você pode e deve fazer em casa, com o seu próprio corpo, estudando por conta própria ou através dos vídeos que você vai ver aqui no canal. Nós somos contra a academia, eu particularmente, de forma nenhuma. A academia, quando ela entra como um facilitador para que você realize o que é necessário para que tenha mais quantidade e qualidade de vida, mais função e mais estética, sou super a favor, principalmente academias onde tem bons profissionais de educação física que vão te assessorar, te auxiliar a realizar a sua atividade física de maneira otimizada. O que nós não somos a favor é de você deixar de realizar uma atividade física porque você não foi para academia. E você não foi para academia porque teve outros fatores que te atrapalharam. Por exemplo, sua roupa de academia não estava no ponto para que você utilizasse, ou seu tênis não estava adequado, ou o horário da academia não é o horário que você podia. Se a academia for um dificultador para que você realize as atividades físicas, para a sua vida, função e estética, aí nós temos que procurar outras alternativas à academia. Mas eu, particularmente, sou super a favor de academia e gosto e respeito bastante os colegas educadores físicos. Pergunta número 4, que eu separei aqui das mais perguntadas pelas pessoas. Exercício localizado para perder barriga. Qual é o melhor? Pessoal, felizmente ou infelizmente, não existe um exercício localizado para a barriga que faz eliminar ou perder a gordura da barriga, aquela gordurinha subcutânea, abaixo da pele. Muito menos a gordura visceral, aquela gordura profunda perigosa. Então, se você ficar fazendo abdominal, um exercício localizado para a barriga, você não vai perder a gordura porque está fazendo o abdominal, porque ele está focado, localizado na barriga. É isso mesmo, você não vai perder a gordura da barriga, nem a gordura superficial, nem a gordura abaixo da pele, subcutânea, nem a gordura abaixo do músculo, a visceral, por conta do abdominal que é localizado na barriga. O que você vai perder de gordura, e aí vai perder as duas ao mesmo tempo, a subcutânea abaixo da pele e a visceral abaixo do músculo da barriga, é porque você está fazendo um exercício físico que gasta energia, no caso o abdominal. E se você priorizar exercícios físicos com músculos maiores, por exemplo, coxas, por exemplo, exercícios multiarticulares, onde você usa grandes porções do corpo ao mesmo tempo para fazer o exercício, como, por exemplo, levantamento terra, agachamento, ou exercícios aeróbicos que usam grandes porções do corpo, como, por exemplo, o burpee, o polichinelo, o alpinista. Aí sim, você vai perder a gordura na barriga também e no restante do corpo, porque está fazendo um exercício físico que gasta calorias
e com isso a reserva de gordura vai ser utilizada como fonte de energia e ela vai ser queimada e eliminada do corpo, tanto a gordura subcutânea quanto a gordura visceral. Mas o exercício de abdominal, o exercício localizado para a barriga, o que ele vai fazer é fortalecer a musculatura do abdômen e com isso, quando for reduzindo a gordura, principalmente a gordura abaixo da pele, a subcutânea, esse músculo fortalecido fica mais aparente. Então dá aquele aspecto torneado, aquele aspecto mais esculpido. Existem, entretanto, exercícios abdominais que eles fortalecem a musculatura profunda do abdômen, como por exemplo, o músculo transverso abdominal. São os exercícios de prancha e os exercícios de vácuo. Esses exercícios, ao fortalecerem essa musculatura mais profunda do abdômen, fazem com que a barriga fique mais para dentro, fique mais firme, recuada para dentro. Mas não é porque ele está necessariamente, esse exercício de prancha e esse exercício de vácuo, não é porque ele está necessariamente reduzindo a gordura abdominal, mas é porque ele está retraindo a barriga, porque o músculo profundo do abdômen agora está mais fortalecido, fazendo como se fosse uma cinta que firma mais a barriga. Essa região central da barriga, que também é chamada de core, escrito core. E uma outra pergunta muito frequente que é feita: quais comidas ou quais alimentos é bom evitar para perder barriga? Existe isso? E a resposta é sim. Primeiramente, evitar os alimentos que são muito saborosos. Geralmente, esses alimentos são alimentos ricos em calorias. São alimentos que, inclusive, costumam ter muita gordura, porque isso dá sabor para os alimentos, além de serem alimentos que costumam conter muito sal. Então, esses alimentos ultra saborosos, chamados de hiperpalatáveis, são alimentos que é bom nós evitarmos, porque geralmente são alimentos artificiais e esse super sabor que ele tem nos faz comer mais quantidade e são alimentos que já são mais calóricos. A segunda coisa que nós já falamos é que esses alimentos artificiais, por terem conservantes, corantes principalmente, essas substâncias são substâncias pró-inflamatórias que tendem a causar inflamação no corpo. E se o nosso corpo fica inflamado, ele detecta isso como uma ameaça. E uma das coisas que ele faz para sobreviver é segurar e acumular mais gordura, que é tudo que a gente não quer. Uma terceira coisa que pode ser tentada é reduzir o consumo de glúten e de lactose. Por quê? Há uma prevalência relativamente grande de pessoas que têm algum grau de intolerância ao glúten, que é a proteína que é contida no trigo, cevada, centeio, e também a lactose, que é o açúcar do leite. Não estou dizendo que você precisa tirar isso em definitivo da sua alimentação, mas uma sugestão é deixar para consumir esses produtos, principalmente que tenham trigo e que tenham lactose, como produtos recreativos e não produtos que façam parte da sua alimentação todos os dias, várias vezes no dia. Isso tende a gerar uma menor inflamação no corpo, principalmente nas pessoas que são mais sensíveis a esses produtos, que tenham glúten, que tenham lactose. E quanto menos inflamação no corpo, mais o corpo fica otimizado para poder eliminar a gordura, porque ele não fica se sentindo ameaçado, inclusive, aliado ao déficit calórico. E esse foi o nosso episódio Respostas que Emagrecem. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você já fez algum desses procedimentos de remoção de gordura localizada, ou se você tem algum problema alimentar, como a gente falou, que pode gerar inflamação e que pode gerar um acúmulo de gordura por conta dessa inflamação. Deixa aqui nos comentários. E não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa.